Então, olá, minha gente. A gente vai começar mais uma aula hoje falando sobre funções químicas. Essas funções químicas a gente também pode chamar de funções inorgânicas, certo? E as principais funções inorgânicas que a gente tem são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Sendo que os ácidos estão subdivididos em dois grupos, né? Os hidrácidos, que são os ácidos que não têm oxigênio, e os oxiácidos, que são aqueles que têm oxigênio na sua composição. Então, hoje, a gente começa a falar das funções inorgânicas. Basicamente, vamos falar de ácidos, bases e óxidos, todas essas funções inorgânicas mais principais e importantes. Basicamente, nós temos aí o início da linguagem química através do reconhecimento dessas funções. Sabemos também como é que são os compostos, como também sabemos como suas reações, né? Porque elas vão reagir entre si e vão formar produtos diferentes. Então, o objetivo da nossa aula é essa, que ao final a gente reconheça um ácido, uma base, um sais e um óxido, e que também a gente reconheça as reações que elas vão reagir entre elas e os produtos que vão ser criados a partir dessa reação. Então, e você também tem que saber reconhecer e também, né, dar nome às substâncias, né, que vai surgir novas substâncias e você tem que saber dar nome, certo? Então, os ácidos, segundo a teoria de Arrhenius, né? Arrhenius foi um cientista estudioso que fez essa teoria, estudou essas funções inorgânicas. Ele disse que os ácidos, de um modo geral, possuem um sabor azedo, né? Então, isso é uma característica expressiva dos ácidos, né? Ter um sabor azedo. Então, se você, por exemplo, já experimentou limão, abacaxi, laranja, maracujá, você viu que eles são um pouco azedos. A gente chama de ave como isso está azedo, né? Assim, então, eles são azedos porque eles fazem parte dos ácidos, certo? Outra coisa que acontece muito com a gente, né? Quando a gente passa mal e a gente precisa vomitar, depois fica aquele gosto azedo na boca da gente. Por quê? Né? Porque o nosso estômago, ele recebe um suco gástrico, né? Que é ácido, que ajuda na digestão dos nossos alimentos. Então, quando a gente vomita, né? Aquele ácido vai estar lá no nosso estômago e a gente vai sentir aquele sabor azedo, certo, minha gente? Então, tudo que é azedo, tudo que tem sabor azedo, são substâncias ácidas, certo? E pertencem ao grupo das funções inorgânicas, os ácidos. Então, todas as substâncias cítricas, todas fazem parte do grupo dos ácidos, certo? Então, qualquer substância que é reconhecida como sendo um ácido, ela sofre um processo que a gente vai chamar de ionização. Então, todas as substâncias reconhecidas como ácidos, elas vão passar por um processo. E esse processo a gente chama de ionização. Então, basicamente, né, são compostos que fazem ligação do tipo covalente. A gente depois vai ver esses tipos de ligações. Né, do tipo covalente,
quando são adicionados em água e podem se ionizar. É exatamente o que diz a teoria de Arrhenius, né? Que segundo ele, ó, os ácidos, né, de Arrhenius, quando são adicionados em água, libera somente o hidrogênio como cátion, ou seja, eles liberam somente o H positivo, certo? Tem que estar positivo. E aqui nós temos a formulazinha de como isso acontece, né? O ácido, né, foi submetido a uma solução aquosa. Geralmente vocês vão ver um AQ entre parênteses, quer dizer que é aquosa, quer dizer que essa solução está em água, certo? E desse ácido com a água surgiu esse novo elemento aqui, essa nova substância, certo? Então vamos mais para frente. Então, como a gente viu que os ácidos, eles estão divididos em hidrácidos, né, e oxiácidos, então agora nós vamos dar uma estudada nos hidrácidos, que são quem? São justamente os ácidos que têm a presença de oxigênio na sua composição. Então, por enquanto, agora nesse momento, nós vamos passar a dar uma estudada sobre esses hidrácidos. Então, aqui nós temos, ó, o nome dos hidratos são formados acrescentando-se a terminação hídrico às primeiras letras do nome do elemento químico. Então, aqui nós temos a nomenclatura de como a gente vai escrever o nome dessas substâncias. Então, você vai botar primeiro o nome ácido, depois do nome ácido, você bota o nome do elemento e no final você acrescenta esse terminal aí que é hídrico. E aqui a gente tem alguns exemplos, não é isso? HCl, né? Ácido de cloro. Então, o ácido de cloro adicionado com água vai ficar ácido clorídrico. Veja que aqui tem a terminação hídrico. Então, é porque tem o quê? É um ácido que não tem oxigênio. O segundo exemplo, nós temos o ácido bromídrico. E a gente repara que o hídrico está aqui nessa terminação final. Aqui nós temos o ácido iodídrico. E a gente também percebe, né, o hídrico no final. Então, vejam como é fácil reconhecer um ácido, né? Todos os ácidos vão ter o H, né? Que é o hidrogênio mais na sua composição. Então, jamais isso aqui vai poder ser uma base, né? Por quê? Porque tem o H mais aqui, certo? E jamais vai poder ser o quê? Um ácido óxido, né? Por quê? Porque os oxiácidos, eles vão ter oxigênio e nenhum aqui tem oxigênio na sua composição. Então, são o quê? São hidrácidos e a terminação final deles é hídrico. Ok, minha gente? Já os oxiácidos, né, são aqueles que possuem oxigênio na sua fórmula. E aqui nós temos alguns, né? Que nós temos, ó, o mesmo cloro, só que o cloro agora tem água, tem oxigênio, né? O enxofre com oxigênio, o potássio o fósforo com oxigênio, né? E todos aqui que vocês estão vendo vão ter um oxigêniozinho aqui, que é o O, certo? E o nome, né, para a gente aprender a escrever eles, os oxiácidos, a gente tem que primeiro colocar o nome do ácido, depois o nome do elemento, e a terminação aqui vai ser ico, né? Os hidrácidos é com hídrico e os oxiácidos, ico. Então, vocês vejam aqui que aqui ficou ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido ortofosfórico. Por que ortofosfórico, gente? Porque ele passou da carga máxima aqui, certo? Tem uns que quando passa da carga máxima, passa
só pode ter 3. Ele tem 4. Aqui, ó, o ácido ortossilílico, ortóbico, ácido carbônico e ácido nítrico. Então, você repare que tudo tem a terminação ico no final. Aqui é a nomenclatura, né? Que eu já falei ali atrás, é quando o elemento forma apenas um oxiácido, usa a terminação ico. E é o que nós temos aqui, né? O nome do ácido, o nome do elemento e o ico, que é a terminação. Então, o ácido, quem é o elemento aqui? O carbônico, né? Então, ácido carbônico. O ácido, né? Quem é o elemento aqui? Bórico. Então, ácido bórico. E assim sucessivamente. Então, a nomenclatura dos ácidos, né? Hidrácido, você já viu, bota hídrico no final. Né? E aqui nós temos alguns. Deixa eu ver, parece que eu passei. Meu Deus. Só um minutinho, gente, que eu passei demais. Aqui a gente tem alguns exemplos, certo? Tá vendo? Aqui são ácidos sem oxigênio, então são hidrácidos, e todos eles vão ter a terminação hídrico no final, né? Ácido clorídrico, HCl é um ácido de cloro, então é ácido clorídrico, HI, ácido de iodo, ácido hídrico, ácido de enxofre, então a gente não pode dizer ácido enxofrídrico, então a gente tem que dizer ácido sulfúdrico e HCN. Nesse aqui, por exemplo, nós temos 3 elementos químicos nessa fórmula. Então é ácido cianídrico, o boro, ácido bromídrico e o flúor, ácido fluorídrico. Certo, minha gente? E esses elementos todos estão com a terminação hídrico. Aqui, né, quando o elemento forma 3 ou mais óxidos, né, então ele vai ter uma terminação diferente. Ou seja, né, a gente vai ter per-ico, oso e por-oso. O que é que quer dizer isso, minha gente? Aqui, por exemplo, né, acontece muito com o cloro. Né? O que mais acontece é com o cloro. Mas pode acontecer com o bromídio também, pode acontecer com outros elementos, mas acontece mais com o cloro. O normal é esse aqui, né? Esse aqui com 3, né? 3 átomos na sua carga. Então, aqui com 3, ele é o normal, a gente vai chamar ele de ácido clórico, de ácido clórico. Se ele receber mais do que 4, como é o primeiro aqui, então ele já não vai ser mais ácido clórico, né? Ele vai ser ácido perclórico. Por quê? Porque ele recebeu mais de 4. Então ele vai acrescentar o per e o ico no final. Se ele diminui, aqui pronto, diminuiu, era 3, foi para 2, né? Então, se ele diminui, ele vai ser o quê? Ácido cloroso, porque ele tem menos de 3, ele tem 2. E se ele só tiver 1, como é o caso do último aqui, certo? Então, ele já vai acrescentar também 2 outras palavrinhas, né? Que são o hipercloroso. Então, ele vai ficar hipercloroso. Então, todas as vezes que vocês encontrarem uma função assim, para vocês dar o nome, vocês têm que reparar se for do cloro, né? Se tiver o 3, é o normal, ácido clorídrico. Mas se já tiver o 4, vocês têm que acrescentar o per, né? Perclorídrico. Se tiver o 2, vocês têm que botar só o oso. E se não tiver nada, vocês têm que acrescentar o hipocloroso.
Ok, minha gente? E aqui é uma regrinha básica para vocês decorarem como acontece. Per-ico, né? Você pode dizer ico, oso, cloroso. Então, per-ico, ico, oso e coroso. É uma regrinha. E aqui é do mesmo jeito. Ó. O 4, né? Ácido perclórico. O 3, ácido clórico. O 2, ácido cloroso. E o ácido hipocloroso. Certo? E acontece também aqui, ó, com sulfúrico, né? Com ácido sulfúrico e com ácido fósforo. Ele sempre acontece mais com esses 3 elementos aí, tá? Essas 3 funções aí. Com o cloro, com o enxofre e com o fósforo. Aqui nós temos a classificação dos ácidos, né? Quanto à liberação de íon, H+ por molécula. Então, quantos H+ eles vão liberar? Então, aí a gente vai saber a classificação deles. Então, nós temos monoácido. Quando a gente tem monoácido, é porque ele só vai liberar um só. Ele não tem mais nada para liberar. É um só. Vejam que aqui só tem um, né? HCl, né? E pronto. Ele não tem mais de um HCl para liberar. Se ele tivesse, ele vinha para cá com menos. Vamos supor que aqui fosse H2. Então, ele vinha para cá com H-. Por quê? Porque ele perdeu um, né? Porque ele ganhou um e quando ganha fica positivo. Temos também os diácidos, que é quando liberam mais de 2 íons, mais de 2 H. Então, por molécula. Então, aqui ó, ele liberou mais de 2, porque ele tinha 2. E os triácidos é quando eles liberam íon mais de 3, certo? Aí vem com 3. Então, a classificação quanto à liberação de íons vai ser monoácidos, diácidos e triácidos. Aqui nós temos algumas aplicações do ácido, né? As aplicações mais comuns dos ácidos no nosso dia a dia. Então, aqui nós temos o ácido clorídrico, né? Que é o cloro, é utilizado na limpeza e comercialização de impuros como ácido, né? Limpa banheiro, isso e tal. O ácido acético é o vinagre que a gente usa na casa da gente, né? Utilizado no vinagre em uma porcentagem de 3 a 7%. E aqui nós temos a fórmula do vinagre. Aqui nós temos o ácido carbônico, né, utilizado em água, gasificado e refrigerante. É aquele gás dos refrigerantes que a gente conhece. E aqui nós temos o ácido nítrico, né, que é o ácido usado na fabricação de explosivos, como bombas e também em fertilizantes para o solo. E agora nós vamos passar a falar um pouquinho sobre as bases, né? Nesse primeiro estudo, a gente vai estudar as bases e os ácidos. Depois, a gente estuda os sais e os óxidos. Então, nas bases, né, o que a gente percebe nas bases, né, é que as bases são compostos iônicos formados por cátions, na maioria das vezes de metais, que se dissociam em água, liberando o ânion hidróxido, né? Ou hidroxila, que é o HO-. Então, a diferença, né, entre os ácidos e bases é essa. As bases, elas não se dissociam, elas se ionizam, né? Elas se ionizam e liberam H+. As bases, elas se dissociam e liberam OH+. E a gente vai chamar de hidroxila, né? E já nos ácidos, a gente vai chamar de ácido fulano de tal. Então, as bases geralmente são substâncias iônicas, né? Lá
em ácidos, a gente viu que faz ligações covalentes, nessa aqui já vão fazer iônicas, e a força de uma base é medida pelo grau de dissociação. Quantos H+, 0 H+, ela vai liberar? Aí a gente vai medir essa força. Então, grau de dissociação, né? Então, elas vão ser fortes ou vão ser fracas, né? Então, vão ser fortes porque possuem grau de dissociação praticamente 100%. Aí nós temos aqui a exemplo. Uma base de metais alcalinos, como esse aqui, né? E a base de metais alcalinos ferrosos, como esses aqui. Então, todos esses aqui, menos o berílio e o magnésio, que não são fortes. E aqui nós temos os fracos, né? É inferior a 5%. O zinco, por exemplo, né? Eles são fracos. A solubilidade, né? O tanto que essas bases são solúveis em água. Então, elas podem ser solúveis, pouco solúveis e praticamente insolúveis, ou seja, não se dissolvem. Então, nós temos aí, né, as bases de metais alcalinos e anônimos, que são solúveis. E nós temos os pouco solúveis, que são as bases de metais alcalinos terrosos. E temos também os exemplos deles, que são isso aqui, né? O cálcio, né, por exemplo. E temos os que são praticamente insolúveis, que não se dissolvem de jeito nenhum, né? Que são as demais bases. Então, todos esses aqui se dissolvem. Esses aqui, eles se dissolvem, mas não se dissolvem muito. E todos os outros da tabela periódica, sendo os metais, eles não vão se dissolver, certo? Então, aqui, classificação das bases quanto ao número de hidroxilas, né? Que é isso aqui, a hidroxila. Então, a gente tem monobase, quando ela libera apenas uma, né? Aqui, ó, só tem uma, né? Só tem uma e só tem uma. Aqui, de bases, quando ela tem duas, então aqui nós temos, ó, o magnésio, né? E um hidroxila e dois ácidos de hidroxila. Nós temos zinco e 2 átomos de hidroxila. E nós temos o cobre e 2 átomos de hidroxila. Tribases é quando tem 3. Repare que tem 3 e que tem 3. E tetrabase quando tem o quê? 4. 4 e 4. E vocês reparem como é fácil vocês identificar uma base de um ácido, né? O ácido, a gente vai ter os que têm oxigênio e os que não têm. Sendo que todos os ácidos têm o quê? Tem apenas um H+, aqui, ó. É só o H+. Já nas bases, todas elas vão ter o quê? O 0H-. Então, por aí, vocês já começam a reconhecer quem é quem. A nomenclatura, como a gente escreve, né? As bases. As bases é praticamente da mesma forma que a gente escreve os outros, né? Os ácidos. Primeiro a gente coloca a hidroxila, né? O hidróxido. Então você vai botar hidróxido de fulano de tal. E depois o elemento. Hidróxido de, vamos dizer que o elemento é o alumínio. Então vai ser o quê? Hidróxido de alumínio, certo? Aqui nós temos as bases mais utilizadas no nosso dia a dia. O hidróxido de sódio, né? Que é utilizado na fabricação de sabão e indústrias de corante. O hidróxido de magnésio, né? Olha a fórmula aqui. Olha, o hidróxido de sódio, né? Ele só tem uma hidroxila. O hidróxido de magnésio já tem duas, né? É utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido e relaxante. Temos aqui o hidróxido de amônio, né, que é utilizado na fabricação de fertilizante, como gás e refrigerante. E aqui nós temos, né, uma só hidroxila, não temos mais de uma. O hidróxido de alumínio, né, é usado
em produtos farmacêuticos como antiácido. É muito usado, por exemplo, para quem tem azia. Toma hidróxido de alumínio que resolve. Entendeu? Aqui nós temos o alumínio e aqui nós temos a hidroxila com 3, né, átomos na sua composição. E o hidróxido de cálcio, que é utilizado na preparação de argamassa, na construção civil. Então, aqui nós temos, né, o cálcio, o Ca é cálcio, e a hidroxila 2. E assim, gente, chegamos ao final da nossa aula. Estarei passando a atividade. Como sempre, vocês sabem que a minha atividade é bem... quem for copiar no caderno tem que copiar com perguntas e respostas, botar o nome da turma e o nome, que muita gente manda sem nome e eu não sei quem é, certo? Então, até a próxima aula, minha gente.